Graça e paz para você que parou nesse vídeo. Se esse vídeo não te edificar, eu te peço que você compartilhe com alguém que você entende que precisa, porque certamente Deus vai se manifestar em corações necessitados, como um dia eu fui. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é uma realidade. Provérbio capítulo 18, ele vai dizer assim, no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Algumas traduções dizem, aquele que se serve dela vai comer do seu fruto. E é uma grande realidade. Eu me chamo Margarete, moro no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e quero te contar a minha história. Vou tentar contar para você uma história de 3 anos e meio que ocorreu comigo, com a minha família. Em 1992, eu tive uma filha e eu já era evangélica e começamos a congregar numa igreja aqui em Nova Iguaçu, que eu vim morar em Nova Iguaçu, e começamos a congregar perto de casa. E nesse momento, nós conhecemos muitas pessoas, fizemos muita amizade. A minha filha foi apresentada aqui em Nova Iguaçu. Foi uma bênção, cresceu numa igreja, ficamos quase 10 anos na mesma igreja. E minha filha era uma menina muito esperta, muito inteligente, muito bonita. E eu era líder na igreja. Eu trabalhava com as mulheres, eu trabalhava com as crianças, eu trabalhava em festa, eu era pau para toda obra, sabe como é que é? Fazia tudo, qualquer coisa que tivesse necessidade na igreja, eu fazia. E minha filha sempre crescendo nesse ambiente de igreja, escola dominical, ensaio das irmãs, sabe? Aquelas crianças que dormem no banco mesmo. Sempre foi assim. E era uma criança que convivia muito no meio de adultos. Então, falava bem, se expressava bem e sempre via o trabalho que eu tinha na igreja. E foi crescendo assim. E quando ela começou a tomar uma certa idade, ela começou a ter aquelas índoles de líder, sabe como? Quem é líder aí na sua igreja vai entender bem o que eu estou falando. Os nossos filhos acabam pegando aquele jeitinho, né? Então, toda vez que tinha uma brincadeira, minha filha tinha que ser a primeira. Se era de pique, ela tinha que começar o pique dela, entendeu? Sempre foi assim. Era uma menina que sempre tomava frente. Sempre ela tomava frente. E às vezes algumas crianças não gostavam, óbvio, né? E nessa questão sempre dava confusão, dava briga. E eu tinha uma irmã na igreja, uma irmã muito abençoada, uma pessoa que foi minha referência para muitas coisas na igreja. Essa irmã, ela sempre falava para mim, Margarete, você precisa ter um outro filho, porque só assim que ela vai começar a se socializar e aprender a brincar, porque ela não sabe brincar. Toda vez que ela brinca dá confusão. Você precisa ter outro filho. Eu falava, tá bom, irmã, pode deixar que eu vou providenciar. Mas na realidade, esse não era o meu plano. Não era um plano porque eu não tinha um bom casamento e eu não passava isso para a igreja, eu não passava na realidade isso para ninguém, eu não tinha um bom casamento, então não era projeto meu. E sempre quando dava confusão na igreja com as crianças, a irmã vinha e de novo falava. Às vezes eu era um pouco sarcástica, às vezes eu ignorava, outras vezes eu ficava quieta, sabe? Eu falava, tá, irmã, tá, eu vou pegar ela lá, e começava a gritar ela para ela ficar sentada perto de mim. E a gente foi levando isso muito tempo. Mas, como eu não tinha um casamento muito legal, tinha vezes que eu chegava na igreja mesmo só para chorar, entendeu? Queria sentar lá no meu cantinho e orar a Deus e chorar.
e senti a presença de Deus e consegui voltar renovada para casa, porque era o que eu tinha necessidade. E chegou um dia que essa irmã, de novo, a minha filha foi lá para fora, antes do culto, né? Na hora do culto ela ficava lá dentro. Antes, a gente sempre chegava antes. E ficava lá fora brigando. E mais uma vez deu problema. Só que naquele dia eu não estava bem. Eu não estava afim de brincadeira, eu não estava afim de fazer sarcasmo, eu não estava afim de ficar calada, eu estava mal. E de novo vem aquela irmã na minha direção mais uma vez. Margarete, você tem que ter outro filho, essa garota é muito chata, essa menina é muito enjoada. Só que naquele dia eu estava irritada. E assim, vou te dar um conselho. Quando você estiver irritada, irmão, não fala nada. Quando você estiver irritada com o filho, não fala nada. Quando você estiver irritado com o marido, você não fala nada. Quando você estiver irritado com alguém na igreja, não fala nada. Quando você se irritar com o vizinho, não fala nada. Não fala nada, irmão. Não fala nada. Porque Tiago vai dizer que a língua ela é como um fogo que incendeia, tem poder de incendiar tudo. E ainda pode mudar o curso da natureza. É a nossa língua. E a vida e a morte está no poder da língua. Naquele dia eu estava muito nervosa. E quando a irmã veio falar comigo, irmão, entrou uma ira dentro de mim, mas uma ira. Eu quero que você sinta que às vezes a gente vai entrar nessa situação. Entrou uma ira muito grande, porque ninguém sabia o que eu vivia dentro de casa. Ninguém conhecia a minha realidade. E eu não estava afim de ouvir nada. E aí, naquele momento, irmão, quando a irmã veio falar comigo, eu alteei a minha voz. Falei, olha só, irmã, preste atenção no que eu vou falar para você. Eu não vou ter filho, eu não quero ter filho, eu não sou obrigada a ter filho, porque você quer que eu tenha um filho. Então, para com isso. Deus não vai me dar filho. Eu sou uma mulher que estou na frente de uma obra. E Deus não vai me dar um filho agora, porque o Senhor me conhece. Se Ele me dá um filho agora, sabe o que vai acontecer? Eu vou sentar lá no banquinho de trás, vou ficar de 2 a 3 anos lá atrás, sem fazer nada, só cuidando do filho. Entende? Porque essa sou eu. É assim que eu acho que as coisas têm que acontecer. Mãe tem que cuidar de filho. Eu não gosto de botar meus filhos embaixo. Minha filha, até então, né? Eu não boto minha filha embaixo de sol quente, eu não boto minha filha embaixo de chuva. Eu não gosto. Se você gosta, é problema seu. Se você faz isso com seus filhos, é problema seu. Mas esse não é o meu posicionamento. Eu tenho certeza que Deus não vai me dar filho. Porque Deus não vai tirar uma mulher da frente da obra para jogar ela lá para trás. Porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E eu estou aqui, ó, irmão, fazendo o meu melhor. Só Deus sabe como eu estou aqui. Então eu tenho certeza que Deus não vai me dar filhos. Entendeu, irmã? Deus não vai me dar filhos. Porque se Ele me der, eu estou de 2 a 3 anos sentadinho lá atrás. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei isso. E não é que daqui a 1 ano e meio eu engravidei? Não é que daqui mais ou menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, eu engravidei. Engravidei. E tive um menino. Dessa vez foi um menino. E era uma criança linda, como a primeira filha, saudável, inteligente. Só que quando deu 6 meses, essa criança teve uma febre muito grande, muito alta, e deu uma convulsão dentro de casa. E essa convulsão, ele ficou 20 minutos convulsionado. Enquanto meu esposo saía para poder ir na casa de um irmão que morava perto, para buscar um carro, para levar ele para um posto de saúde que era perto, Deus falou para mim, repreende o espírito da morte. Repreende o espírito da morte. Aí, de repente, você vai falar, mas ninguém morre de convulsão. Ok. Só que eu vou obedecer a Deus. Eu tenho esse costume e gosto. Foi o que Deus falou no meu ouvido. Repreende o espírito da morte.
porque é isso que ele quer. E aí eu levantei meu filho no alto, irmão, e comecei a sacudir, orar. E eu comecei a repreender o espírito da morte e dizer para o inimigo que ele não ia levar aquela criança, que aquela criança foi presente de Deus para a minha vida, para a nossa família, e ele não ia levar aquela criança. E aí entramos no carro e ele ainda ficou muito tempo, num total de 20 minutos. Quando nós chegamos no posto de saúde, a febre não abaixava por nada. No posto de saúde fizeram uma banheira de água, jogaram gelo dentro e enfiaram a criança ali dentro. E assim, ele tomou aquele choque, foi uma coisa horrível de se ver. Foi triste de ver, triste de até eu lembrar disso. Foi muito ruim. E ali começou a nossa saga, com 6 meses. Eu não entendi, irmão. Todo mês aquela criança ficava doente. Todo mês aquela criança ficava doente. Todo mês ele ficava doente. Pensa aí na tua cabeça, infecções. Todas ele teve. Tinha sinusite várias vezes, pneumonia várias vezes, dava furúnculo, inflamava a unha quando cortava. Era uma coisa horrível. Ele fraturou o crânio com 1 ano e pouco. Ele fraturou o crânio e nesse dia ele teve mais uma convulsão. A febre dele ia chegando assim rapidamente, de 38, ela passava para 40 assim, ó, brincando. E tinha que sair correndo pro médico. E eu não tinha carro. E também não tinha vizinhos muito amáveis. Mas eu acho que isso aí já fazia parte do propósito. Não estou reclamando dos meus vizinhos, não. Eu acho que isso aí já fazia parte do propósito. E aí a guerra era muito grande, irmão. E aí eu saía pelo meio da rua, assim, era só mudar o tempo um pouquinho. Só mudar o tempo um pouquinho, ele já começava a fazer febre. E a febre era muito rápida, ela subia muito rápido. E assim nós passamos durante muitos anos. Muitos anos nós passamos assim. Quando ele tinha por volta de 2 anos, ele já tinha fraturado o crânio, e nesse dia ele estava com uma pneumonia, e nós não sabíamos, porque a gente só focou no crânio, que tinha fraturado, porque ele teve um espasmo, e ele estava agachadinho no chão, ele teve um espasmo e perdeu o equilíbrio. E aí ele bateu com a cabeça no chão, e o chão tinha umas pedrinhas, porque foi dado só uma aguada, né? E aí ele bateu exatamente numa pedrinha de ponta. E foi muito difícil para nós. Aquele dia foi muito difícil para nós. E todo mês a gente comprava arroz, feijão e amoxicilina. Chegou uma época que ele fez resistência à amoxicilina. Dava amoxicilina, mas não conseguia mais abaixar a febre. A infecção não curava mais com a amoxicilina. E, nossa, e eu passei, irmão, os 6 meses de vida com ele, depois de mais 6 meses fez 1 ano, depois de mais 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Com 2 anos ele teve a segunda convulsão. Nessa convulsão ele já estava dentro do médico nesse dia, porque ele tinha fraturado o crânio. E aí, nesse dia, nós fomos descobrir que a febre que estava com ele era por causa de uma pneumonia, e ela não estava sendo tratada porque ela ainda não tinha sido detectada. Ele já estava com uns 2 dias de febre, mais ou menos. Irmão, muita enfermidade. Muita enfermidade. E com isso, eu não ia para a igreja, né? Não ia para a igreja. Percebe? Eu não ia para a igreja. Porque eu não podia pegar uma chuva. Se tivesse ventando, ele também ficava doente. Não tinha condição de ir para a igreja. Eu não podia ir para a igreja. Quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, eu passei a noite num pronto-socorro. Eu não lembro exatamente qual foi o pronto-socorro. Eu não lembro. Aqui em Nova Iguaçu, às vezes a gente ia para Nilópolis, às vezes a gente ia para Campo Grande, vários hospitais, plano de saúde, consultórios particulares. Era muito difícil, então eu não sei detectar exatamente da onde eu estava vindo de manhã cedo. Eu passei a noite
com ele internado. E aí, quando chegou de manhã cedo, irmão, eu tinha ido... eu saí com ele do jeito que eu estava. Eu saí do jeito que eu estava. A única coisa que eu nunca esquecia de levar era aquela bíbliazinha azul, que é o do Gideão. Os irmãos conhecem? Que só tem o Novo Testamento e Salmos. E aí, eu sempre levava. E teve uma noite que eu perguntei para Deus, lá, né? Ele já estava dormindo, a febre já estava mais ou menos controlada, ele estava nu, deitado em cima de uma cama, todo cheio de gelo aqui, nas axilas, nas virilhas, na cabeça, na testa, na nuca. E eu estava ali me batendo porque a gente estava numa sala com menos uns 2 graus, porque ele sempre entrava em salas assim, com muito frio, para poder tentar dar um choque, né, e a febre abaixar. Eu nem sei se hoje ainda se faz isso, mas naquela época se fazia. E então eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra no livro de Coríntios, dizendo que a consolação que Deus estava me dando ia servir para consolar outras pessoas. Porque sempre quando Deus nos consola, Ele vai consolar outras pessoas. Quando eu abrir minha boca, né? E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Porque já até passou da hora de eu vir fazer esse vídeo. E então, de manhã cedo eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, o meu esposo já tinha saído para trabalhar, minha filha já estava na escola. E eu botei ele na cama e fui lavar uma louça. E lavando minha louça, a minha pia ficava virada para fora. E lavando a minha louça, eu tinha uma visão do céu. E ali comecei a lavar minha louça e orando a Deus. E eu comecei a falar com o Senhor. E eu falei, Deus, já tem 2 anos, eu acho que mais de 2 anos que essa criança está vivendo isso. É muito sofrimento. É muito triste ver o que ele passa. É muito triste ver a angústia dele quando ele entra dentro de um hospital. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha muita vontade de ter um casal de filhos. E tu me deu um casal de filhos. Mas eu vou te deixar muita vontade. Se tu quiser levar meu filho, eu deixo tu levar meu filho. Leva meu filho. Leva porque ele está sofrendo demais. E eu estou vendo o sofrimento que ele está passando. E ali eu comecei a chorar, irmão, porque quem que quer ver um filho morto? Quem que quer? Por que motivo, né? Você vai entregar um filho seu na mão do Senhor? Por que motivo? E eu fiquei muito triste, eu estava muito triste, muito angustiada. Foi uma noite inteira com pouca roupa, sentindo frio, e ele daquele jeito, e ele voltava só quando a febre baixava, mas ele não voltava bom, ainda ia entrar no antibiótico, que ia levar aí umas 2 semanas, entendeu? Ele ainda tinha que levar uns 3 dias para depois a febre baixar, era muito complicado, muito complicado. E aí, irmão, eu fiz essa entrega para Deus, porque assim, acho que a última coisa que eu ia querer era que Deus levasse meu filho, mas eu não aguentava ver aquele sofrimento. E eu entendia que ele estava sofrendo demais. E aí, irmãos, comecei a chorar, lavando ali minha louça, olhando para o céu, as lágrimas caindo. E aí, mais uma vez, o Senhor falou comigo. E falou algo muito profundo, e me falou verdades acerca de mim e não do meu filho. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus falou para mim. Porque hoje, Deus já começou a cumprir aquilo que falou para mim. E eu preciso que você entenda que às vezes uma mãe chega num extremo, e talvez você já tenha chegado nesse extremo aí, ó, de ver alguma coisa ruim acontecendo na vida de um filho, e você acha que é melhor Deus levar do que essa pessoa, ou esse adolescente, ou esse jovem, continuar vivendo a vida de sofrimento, e você vendo que a qualquer momento você pode perder essa criança. Então é com você que eu quero falar agora aquilo que Deus falou comigo.